pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Professor Igor Belo na área, estou um pouco fanho, um pouco rouco também, porque eu estou curtindo um feriadão aqui na cidade de Teresópolis, mas mesmo nesse feriadão aí, sábado, domingo, segunda e terça, estou aqui para gravar para vocês uma aula da parte 3 do edital. A gente vai inaugurar aqui a parte 3 do nosso edital da Fundação Getúlio Vargas, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Você que chegou até aqui, me siga no meu Instagram, @professorbelo, ative as notificações aqui no YouTube, tá? Compartilhe esse link com a galera que está estudando também, que vai dar tudo certo. Se inscreva no canal e estamos aí. Não desista, chegamos na reta final do nosso curso, tudo gratuito, no amor 0800, e vai dar tudo certo, tá? Tô com um fundo diferente aqui, se tiver algum barulho aí é porque tem criança aqui brincando, enfim. Mas eu procurei fechar todo o quarto aqui, onde eu tô dormindo, para poder tentar, né, ajudar você, o áudio não atrapalhar muito e por aí vai. Tranquilo? Vamos lá. A aula de hoje não é difícil, tá? Algumas decorebinhas bobinhas assim, não tem, como é que eu posso dizer, muitas pegadinhas nesse sentido, tá? É bem tranquilo. E essa parte vai falar da diversidade dos seres vivos, beleza? Então lá no edital tá assim, ó, diversidade dos seres vivos, alguns sistemas de classificação. Então hoje nós vamos aprender como que a biologia decidiu classificar os animais, os vegetais, com o avanço da microscopia, como que a gente identificou um protozoário, uma bactéria e como é que isso foi sendo organizado para a gente conseguir estudar de forma sistemática. Senão o estudo fica muito espaçado, diverso, e aí você não consegue segmentar aquilo que você está estudando. Então, basicamente, a aula de hoje é isso. Não tem grande dificuldade. Geralmente, quando cai uma questãozinha dessa aí no ensino médio, é molezinha de você acertar. Então, eu vou fazer uma teoria e, na sequência, a gente vai realizar 10 questões aí juntos. Beleza? Então, começa por aqui, ó. Vem comigo. Deixa eu ver se eu consigo botar uma cor mais clarinha aqui. Vamos lá. A ideia de classificar os seres vivos serve para que o estudo fique mais sistemático e mais organizado. Até aí, beleza. Desde o filósofo grego Aristóteles, surgiu a ideia de classificação. Aristóteles, né, esse filósofo, ele é de antes de Cristo, tá, pessoal? Antes do nascimento de Jesus Cristo, dentro daí do marco, né, do catolicismo, a gente tem esse filósofo grego, inclusive, como um dos pioneiros nesse sistema de classificação. Ele geralmente separava os animais em vertebrados e invertebrados, tá aqui embaixo. Ele separava animais, os que tinham sangue e os que não tinham sangue, tá vendo aqui, ó? Os que tinham sangue e os que não tinham sangue. Então ele já fazia essa divisão. Os que se movem, os que não se movem. E aí os que se movem ele chamava de animais, né? Os que não se movem seriam ali as plantas. Então você vê que essa ideia de você segmentar os seres vivos, fatiá-los, né, em diversos grupos, facilita o seu tipo de identificação e o seu tipo de estudo. Beleza? Bom, aí aqui a gente já entra numa parte da aula um pouco mais séria, que é o seguinte: quando a gente fala em classificação biológica, a gente está falando basicamente em sistemática. Na faculdade existe inclusive uma disciplina, o pessoal que faz biologia aí, chamada sistemática filogenética. Tá? A filogenia, eu não vou dar um foco aqui na aula de hoje de filogenia, mas a filogenia, vou deixar escrito aqui para você, ó. Quando você ouvir falar em filogenia, ou então em árvore filogenética, nós estamos lidando aqui na filogenia com o grau de parentesco entre os seres vivos. Consegue compreender? Então, por exemplo, você vai verificar numa árvore filogenética o quão parecido uma espécie é da outra. Tá? Se você digitar no Google aí, árvore filogenética, e clicar em imagens, você vai ver o que eu estou falando. Tranquilo? E você tem também dentro dessa sistemática um outro ramo chamado de taxonomia. Taxonomia. A taxonomia, ela vai procurar descrever esse animal, mostrar as características que ele possui anatômicas. Você vai dar um nome para ele. E aí existe essa grande diferença da taxonomia para a filogenia. Tá? As duas, pessoal, estão dentro de um ramo chamado de sistemática. Ok? Então, dentro do nome grandão chamado de sistemática, você tem dois ramos de estudo. Ou você vai para a direção da filogenia, ou você vai para o ramo da taxonomia. Tranquilo? Então,
E é isso que eu quero dizer agora em relação a essa primeira linha aí, ó. Tá escrito assim: dentro da sistemática, ok, podemos encontrar a taxonomia, que foi o que eu falei, e a própria filogenia. Na taxonomia, que é o foco da aula de hoje, você vai querer o quê? Nomear, você quer descrever, você quer classificar os seres vivos em taxons, em grupos. Que grupos são esses? Você já deve ter ouvido falar no ensino médio: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tudo isso que eu li são taxons, são grupamentos, onde nós vamos alocar cada ser vivo que nós estamos estudando de acordo com uma característica que ele possui, de acordo com uma anatomia que pode se assemelhar. Então, por exemplo, é óbvio que eu vou ter muito mais proximidade um peixe, né? Um peixe ósseo, um peixe cartilaginoso, eles estão muito mais próximos entre si do que uma esponja do mar, que também é um animal. Entende? Um quinidário, por exemplo, uma água-viva. Uma água-viva, que é um animal, alguém aqui já deve ter se queimado com uma água-viva, provavelmente, quando vai na praia. Uma água-viva é um animal, mas está muito longe, por exemplo, das aves, que é outro animal. Então, veja, eu vou usar a taxonomia para dar um nome daquele ser vivo, seja animal, seja vegetal, seja bactéria, o que for, para descrever como que ele é, se ele é pluricelular, se ele é unicelular, tá? E eu vou classificar dentro desses taxons. Eu vou ter um reino, eu vou ter um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero e uma espécie. Eu vou vir numa sequência, eu vou vir numa cadência do mais amplo para o mais específico, para eu conseguir classificar esses seres vivos. Beleza? Já na filogenia, que não é o foco da nossa aula, eu não estou preocupado com isso. Eu vou estar preocupado em agrupar esses seres vivos numa proximidade genética, numa forma de eu mostrar para o aluno, para o candidato, que aquele indivíduo é mais próximo do que mais próximo do outro, dentro de uma escala evolutiva. Tranquilo? Então essa é a nossa ideia aí. Desculpa aí pela tosse. Então vamos lá, a ideia de classificar os seres vivos sempre foi muito antiga, tranquilo. Com o passar dos anos, novas formas de classificar os seres vivos foram surgindo. Isso aqui é uma briga muito grande, tá, pessoal? Até hoje, na biologia, a cada 10, 15 anos que passam, você vai descobrindo novas espécies e aí você tem que saber onde é que você vai alocar essas espécies. Qual é a classificação que você vai usar para colocar aquele animalzinho ali, aquele vegetal aqui? Como é que a gente faz isso? Isso vem de muito tempo, tá? E agora eu vou fazer uma passagem histórica com vocês que cai em prova. Olha só, em 1735, o Carl von Linneu, tá? Que a gente chama simplesmente de Linneu, grava esse nome, Linneu, é o que cai em prova. Em 1735, ou seja, há muito tempo, ele era um botânico, tá? Um sueco, e ele cria um sistema de classificação, que é isso que eu falei para vocês. Ele começa a colocar os seres vivos que ele está estudando em taxons. Ele classifica em taxons. Além disso, ele cria também um sistema binomial. Um sistema que vai usar dois nomes para poder classificar os seres vivos. Vou dar um exemplo bobinho aqui para você vai entender. Ó. Olha um exemplo. Imagina que você vai falar sobre o ser humano, sobre a espécie humana. Você certamente já deve ter ouvido falar na sua escola assim, ó, Homo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, Homo sapiens, sim ou não? Então, quando você usa dois nomes, um primeiro e um segundo, eu estou usando aqui um sistema binomial. São dois nomes. O primeiro aqui, ó, representa o que a gente vai chamar de gênero. E esse segundo nome, a gente vai dizer que representa o epíteto com P de pato, específico, tá? Mais para frente eu vou falar disso daí. Não é assim um grande foco da aula, mas é só para você saber que quando você fala em Homo sapiens ou qualquer outro sistema binomial, você está usando ali uma base que veio do Linneu, Carl von Linné, beleza? Show de bola. Então é isso que ele criou. É um cara que costuma cair muito em prova, beleza? Show. Então avançando aí. Quando o Linneu ele cria esse sistema em taxons, tá? Ele inicialmente, você vai ver que ele usou 5 taxons, que está aqui embaixo. Ele começa com o reino, depois ele cria a classe, a ordem, o gênero e a espécie.
ele dá o pontapé inicial em 5 táxons. Depois a gente vai ver que a gente acrescenta mais 2 dentro desse sistema de classificação do Linneu. Então, quando o Linneu cria isso, ele vai do reino, que é um táxon muito genérico, é muito abrangente, e ele vai especificando até chegar no mais específico possível, que seria a espécie, né? O nome espécie, que está aqui embaixo, ó, esse nome espécie, ele é um táxon extremamente específico, bem menos abrangente. Pô, Belo, não estou entendendo isso. Como assim? O Linneu ele cria um sistema de classificação e como assim mais abrangente e menos abrangente? Imagina o seguinte, eu chego para você e falo assim, me fala um animal que eu estou pensando, ele faz parte do reino animal. Aí você, pô, reino animal? Porra, reino animal pode ser o homem. Você pode estar pensando no homem, você pode estar pensando num hipopótamo, você pode estar pensando numa esponja do mar, você pode estar pensando numa estrela do mar, num rinoceronte. Pô, meu irmão, você entende que quando eu falo reino animal, pode ser um peixe, pode ser um golfinho, uma baleia, pode ser um pinguim. Cara, pode ser milhares e milhares e milhares de indivíduos aí, de espécies. Então, quando eu falo no reino animal, você não tem ideia de que eu estou falando. Por isso que ele é o quê? Abrangente. Por isso que o reino ele é um táxon muito genérico. Por exemplo, se você gosta de planta, eu falo assim, tá no reino planter, no reino vegetal. Aí tu, pô, beleza, reino vegetal. Tá falando de quem? Da samambaia? Tá falando de quem? De uma mangueira? De uma macieira? Da banana? Eu não sei. Entendeu? De um pinho? De um pinheiro? Então, assim, falar em reino é algo sempre muito genérico. Beleza? Agora, quando eu falo em gênero e espécie, aí eu tô pegando esse táxon e definindo cada vez mais algo específico. Ok? Então, tá aqui, ó. O maior táxon recebeu o nome de reino e o táxon mais específico, né? O mais específico, ele vai receber aí o nome de espécie. E aí embaixo, quando o Linneu ele divulga o trabalho dele, né? O nome do trabalho dele é Sistema Natural, ele usa ali os 5 táxons que ele quis definir naquela época, em 1735. Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Tá? Ainda não tinha aqui o nome, não sei se você percebeu, o nome filo. E nem o nome, tem reino, filo, classe, ordem, família. Não tinha filo e nem família aqui na classificação do Linneu. Beleza? Aí a gente, quando vai avançando, tá? A gente sabe o seguinte, o Linneu, quando ele faz o trabalho dele no sistema natural, ele se baseou, aqui é estrutura, tá, pessoal? Eu escrevi errado, desculpa. Aqui é estrutura. Ele se baseou na estrutura e também se baseou na anatomia para conseguir classificar os seres vivos. Então, quando ele olha um animal, que ele vê, por exemplo, um animal sem ossificação, um animal invertebrado, ele já tem uma perspectiva. Quando ele vê um outro animal com ossos, ele já tem outra perspectiva, continua sendo animal. Mas aí você vai conseguir desmembrar. Outra coisa é a planta. Ele vai começar a descrever plantas e por aí vai. Beleza? Então, a princípio, o Linneu, inclusive, ele não tinha nem muita noção de microscopia, né, pessoal? Essa análise microscópica para você começar a verificar bactérias, protistas, protozoários, que são seres diminutos, microscópios, isso vai vir mais à frente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tranquilo? E aí, nós temos 2 táxons a mais dentro do que o Linneu estudou, e aí a gente atualmente trabalha com 7 táxons nas questões de prova, basicamente. Quais são esses 7 grupamentos? Quais são esses 7 táxons que aparecem em provas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Belo, eu preciso decorar. Por exemplo, se você me der uma... eu quero que você descreva tudo sobre o lobo. Lobo está no reino animal, no filo, cordata, na classe. Você tem que saber isso tudo? Não. Você não é taxonomista, você não tem que saber isso tudo. Beleza? Mas você tem que saber o nome dos táxons. Isso você tem que saber. Então, o macetinho que eu trago para você, quando você chegar na sua prova,
quando você estiver batendo... São 10 questões de biologia na prova do bombeiro. Se você olhar uma das 10 questões e estiver falando sobre classificação biológica, de cara você vai escrever a palavra refico, com CO separado, tá? Fage. E o GE separado. Tá? Então, o C separa do O G separa do E. Por que você está falando isso, Belo? Pelo seguinte. Se você escrever a palavra reficofage, você já vai pegar o macetão que é do mais genérico para o mais específico. O táxon mais genérico é o reino. Ó. Reino. Depois vem o filo, depois vem a classe, depois vem a ordem, depois vem a família, depois vem o gênero e por fim vem a espécie. Concorda comigo? Então olha que engraçado isso daqui. Indivíduos que fazem parte de filos, né? Por exemplo, já que isso aqui, o reino, é o mais genérico, então o que você pode entender, inferir disso daqui? Indivíduos que estejam, por exemplo, no mesmo filo, certamente farão parte de um mesmo reino. Concorda comigo? Então, se eu tiver, por exemplo, reino animal. Isso aqui é um tipo de reino. Existem outros. Estou falando do animal especificamente. Tá bom, um reino animal. Agora eu vou descer, eu vou para um filo. Eu vou começar a ficar um pouco mais específico, tá? Se o reino é animal, eu posso ter, por exemplo, um filo aqui chamado Anélida. Existe um filo chamado Anélida? Existe. Onde ficam as minhocas, por exemplo. Entende? Então, quando eu falo que eu tenho um filo chamado Anélida, eu vou ter representantes de alguns animais ali, dentro desse filo, que certamente fazem parte do mesmo reino animal. Eu não posso ter, por exemplo, os representantes do filo Anélida lá no reino vegetal. Isso não faz sentido. Então, para que você compreenda essa técnica, esse mnemônico que a gente chama do reficofage, é para que quando você falar a palavra reficofage, você entenda que mesmo filo vai dar o reino. Animais que estão situados na mesma classe, certamente é porque estão no mesmo filo. Animais que têm a mesma ordem, certamente estão na mesma classe. Animais que fazem parte de uma mesma família vão estar na mesma ordem. Animais que estão dentro do mesmo gênero fazem parte da mesma família. E animais que estão em espécies idênticas certamente terão o mesmo gênero. Entende? É essa caminhada que você tem que saber, do mais abrangente para o mais específico. Ok? Então tá aí o método reficofage para você memorizar esses táxons propostos aí por Linneu. Lembrando, atenção aqui, ó. Nesse sistema binomial que o Linneu também criou, onde ele passa a dar dois nomes, o primeiro é o gênero, o segundo é o epíteto específico, ele tem uma regra, tá? A regra que Linneu cria é: as palavras devem ser latinizadas e devem estar em, vamos botar assim, em itálico, tá? Se não tiver em itálico, o certo é você sublinhar. E aí eu vou dar só um pitaco nisso daqui, não é o grande foco da aula, mas qual é a ideia? Por exemplo, se eu escrever assim, ó, canis lupus. Belo, o que você está percebendo aqui? Ó, quando eu escrevo canis, eu quero que você se ligue que eu acabei de escrever com a letra C maiúscula. Então, esse primeiro nome aqui, ele representa o gênero. E o gênero sempre com a primeira letra maiúscula. Sempre com a primeira letra maiúscula. As outras são minúsculas. A segunda parte da palavra, do sistema binomial, significa o epíteto específico. Ele está até aqui, ó. Epíteto específico. O epíteto específico tem que ser escrito com tudo minúsculo. Então a palavra lupus está escrito com tudo minúsculo, ok? Fechado? Então é assim que se escreve. Belo, mas, pô, vamos supor que isso aí não está em itálico, tá? Se não estiver em itálico, eu tenho que sublinhar a palavra canis, gerar um espaçozinho aqui e sublinhar a palavra lupus, ok? Eu não posso passar um sublinhado direto não, tá, pessoal? Não posso fazer isso aqui não, ó. Calma aí, deixa eu melhorar isso aqui. Canis lupus. Eu não posso chegar e fazer assim, ó.
Canis, lupus, tudo sublinhado. Pum, não posso. Eu tenho que sublinhar primeiro o gênero, ok? E depois a espécie, o epíteto específico, na verdade. É assim que a gente faz quando a gente escreve um sistema binominal de Lineu, ok? Então, se eu escrever em itálico, aí você não sublinha. Se eu escrever assim, ó. Gente que tá em itálico, tá, pessoal? Que a minha letra tá horrível hoje. Canis lupus. Ah, tá em itálico? Então beleza, então não sublinha. Não pode estar em itálico e sublinhado ao mesmo tempo, tá? Outra coisa importante. Pode acontecer de estar em negrito, tá, pessoal? Se o nome estiver em negrito, aí você não precisa nem colocar em itálico e nem em sublinhar, ok? Se tiver lá um destacamento na sua questão. Ah, Homo sapiens, e ele botar a palavra Homo sapiens. Homo sapiens. Se isso estiver bem marcado, bem negrito lá na sua prova, é porque está certinho a nomenclatura que ele usou, tá? Desde que primeira letra aqui, ó, do gênero maiúscula, ó, maiúscula no H, e o resto tudo minúsculo, tá bom? Isso é só para você se ligar nisso daí. Então tá lá, ó, no sistema binomial criado por Linneu, as palavras devem ser latinizadas, ou seja, devem ter origem lá no latim, tá? E o primeiro nome, que representa o gênero, deverá ser escrito, né, com a primeira inicial ali, ó, com a primeira letra inicial sempre maiúscula. O segundo nome, que é o epíteto específico, sempre com letras minúsculas. Beleza? De preferência em itálico. Show de bola. Perfeito aí, pessoal. Perfeito. Aí se liga. A gente vai aprendendo com o tempo que quando a gente vai avançando... Deixa eu ver se eu coloco... Vou vir para cá que é melhor. E aí a gente já faz as questões. Deixa eu tentar dar um zoom que você vai entender o que eu estou falando aqui. Exibir com mais um aqui. Deixa eu ver se fica legal. Ó, isso aqui que eu quero. Dá uma olhada nesse quadro que vai ser importante para a gente conseguir terminar a nossa aula e a gente partir para as questões. Olha aqui. Quando eu trago... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui em cima, tá, pessoal? Não fica preocupado, não. Eu quero trabalhar isso aqui primeiro. Olha só. Quando a gente traz esse quadro aqui, isso aqui eu retirei da apostila de um colégio que eu trabalho, eu quero que você perceba o seguinte. Isso aqui é uma linha do tempo, tá? Eu vou marcar de amarelo para você entender. Ó. Eu estou no ano de 1735, onde eu vou vir com o Linneu falando sobre isso. Depois eu vou vir avançando no tempo, no ano de 1886, onde eu vou falar sobre Ernest Haeckel aqui. Depois o tempo vai avançando. Eu passo para 1956, onde eu tenho o Herbert Copeland. Ele vai tratar de um novo tipo de classificação. Depois eu vou para um dos mais importantes, cara, muito bom esse daqui, tá? É o Robert Whittaker, tá? O Robert Whittaker, ele é extremamente importante no ano de 1968, vamos falar sobre ele. Depois, avança mais um pouquinho, nós temos aqui, esse cara tem caído muito, o Carl Woese, em 1977, já vamos falar sobre ele. E por fim, nós temos, né, nos dias, vamos botar assim, mais atuais, tá bom? Queria pegar uma corzinha aqui mais cinza, pode ser? Pronto, cinza mais escuro, deixa eu melhorar. Nós temos aqui num dia mais atual, o Lynn Margulis, tá? Em 1980, reorganizando aí os protistas. Mas nós vamos citar isso aqui agora. Vamos começar, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Aqui, pronto, que aí a minha imagem não fecha vocês. Já estamos entrando na parte final da aula, tá? Na parte teórica final. Vamos começar em 1735, que é o Linneu, que eu acho que ele pode cair em prova, tá? Eu acho que disso aqui, o que você tem que levar para a sua prova do bombeiro? Esse camarada, o Linneu, esse camarada, que é o Robert Whittaker, e esse aqui, ó, Carl Woese, tá? Eu acho que desses 6 itens que estão aqui nessa linha do tempo, desses 6, você pega esses 3 aí, que com certeza um deles pode ser que caia, tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui é o seguinte, em 1735, o Carl von Linneu, né, o Linneu, ele faz um primeiro estudo, né, daqueles táxons
onde ele começa a classificar, criar um sistema binomial e por aí vai. O que ele faz ali? Ele organizou o estudo da natureza em 3 reinos. Tá? Ele cria lá o reino, lembra que ele criou 5? Tá? Para ele não tinha filo nem família, ele não sabia filo e família, mas ele cria lá 5 táxons, um desses táxons é o reino. E aí quando ele faz o estudo dos reinos, ele cria 3 reinos, o reino mineral para ele, o reino vegetal e o reino animal. E aí dentro desses 3 reinos, ele vai agrupando as suas categorias. Então ele olhava lá um ser vivo, isso aqui é um mineral, isso aqui é um vegetal, isso aqui é um animal, para ele só tinha isso. Tá? E lembra, em 1735, o Linneu ele não tinha uma noção de microscopia, ele não sabia, por exemplo, o que é uma bactéria, porque cadê o microscópio para ele entender que é uma bactéria, um protozoário? Cadê? Ele não conseguia enxergar isso. Tá? Passou o tempo, foi para 1886, que é o Ernest Haeckel. O que acontece? O Haeckel, com o avanço ali da microscopia, ele já incluiu um outro reino. Ele fala, o Linneu sabia que tinha reino mineral, vegetal e animal, eu vou vir com um reino novo. Vou chamar de reino protista. Ou seja, ele conseguiu, com o avanço da microscopia, criar mais um reino novo, a fim de englobar organismos unicelulares, ou seja, organismos formados por uma única célula, que estavam sendo identificados pelo uso de microscópios. Entende? Então, com o avanço da microscopia, fica mais tranquilo para ele agora colocar aí um novo reino, né? Que então não tínhamos. Tá? Agora, a chance disso aqui cair em prova é pequena. Tá? Quero que você foque aí no Linneu. Vamos avançar. Então veio Linneu, veio Haeckel, tá? Vamos avançar, vamos para 1956, que vem o Herbert Copeland. O que ele faz? Ele cria mais um reino chamado Monera. Tá aqui, ó. O Copeland, ele cria o reino Monera. Pô, Bela, o que é isso? Calma. Para organismos procariontes. Lembra que teve uma aula minha aqui, bem lá no início do nosso curso, que eu falei que existem 2 tipos de células, eucariontes e procariontes? A célula procarionte, pessoal, é a célula da bactéria. Falar na palavra Monera é falar em procarionte. Então, quando a microscopia vai avançando e você consegue cada vez mais ver micro-organismos, ele já sabendo que tem bactéria, ele cria um reino só para isso. Então o reino Monera é para o organismo procarionte, é para uma bactéria sim. Tá? E aí ele propõe 4 reinos. Para ele vai ter reino animal, para ele tem o reino das plantas, que ele vai chamar de reino plântea, tá aqui embaixo. Para ele tem o protozoa e para ele tem o Monera. Tá? Protozoa seria para os protozoários, Monera seria para a bactéria. Tudo bem? Ele faz isso. Passa mais um pouquinho de tempo, sai de 1956, a gente avança para 1968, aí vem o Robert Whittaker, que é um dos caras que cai em prova. Tá? Whittaker, ele vem com outro reino. Ele adicionou aos 4 reinos um reino novo chamado Reino Fungi. O Reino Fungi é onde você vai encontrar quem, pessoal? Os fungos. Robert Whittaker, inclusive, é usado até hoje essa classificação dele, tá? Ele, caraca, lá, tem uns fungos, cogumelo, todo mundo já deve ter visto, né? Então, ele acrescenta a esses 4 reinos, né, que era lá animal, planta, protozoa, monera, ele entra com os fungos para colocar quem ali? Colocar os bolores, os mofos, os cogumelos, que antigamente eram classificados nos reinos das plantas. Então a gente pegava o cogumelo, o bolor, né, o mofo, isso aqui é planta. Ele fala, não, vamos criar um reino só para isso. Tá? Passa-se o tempo, tá bom? 9 anos depois, em 1977, vem o famoso Carl Woese, tá? Grava esse nome, tá, pessoal? Carl Woese, tá caindo em prova. O Carl Woese, ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, porra, legal, tem reino, reficofage, né? Reficofage, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reficofage. Ele fala, legal, mas eu vou fazer um bagulho diferente. Eu tô fazendo um estudo aqui, onde eu vou criar algo acima do reino. Só que antes do reino eu vou botar uma coisa chamada domínio. Ele cria um nome chamado domínio como uma categoria que fica acima do reino. Aí tu
pô, como assim? Aí eu venho aqui para cima, tá? Antes de descer aqui no nosso material. Olha aqui, ó, o que ele faz, o Carl Ruse. Eu acho que ele cai em prova, hein? Deixa eu tirar o zoom aqui para você perceber. Olha o que o Carl Ruse faz. Ele faz isso daqui, ó. Vamos lá que agora vai dar bom. Opa, opa, opa. Aqui. Acho que agora vai, hein? Ó, o Carl Ruse, ele faz o seguinte. Gente, se tiver barulho aí no fundo, tá? É porque tem maritaca aqui, eu tô numa casa que é no meio da Mata Atlântica, então, enfim. Mas vamos lá. Olha o que o Carl Ruse faz. Ele cria o famoso domínio. Tá? São que ele vai criar. Mas esses domínios, eles vão estar acima do reino. Então, é como se fosse assim. Se você tem o tal do re, fi, co, fage. Perdão. Deixa eu colocar bonitinho, né? Re, fi, co, fage. Re, fi. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele faz isso aqui, ó. Não, ó. Antes do reino, antes aqui, ó. Antes do reino, eu vou criar o domínio. Aí todo mundo, que isso, cara? Tá maluco? Ele, não, pô. Vou criar o domínio, tá acabado. E aí o que ele faz para criar esse domínio antes do reino? Ele faz uma análise genética. E aí, dentro dessa análise genética que ele faz estudando os seres vivos, ele passa a utilizar, né, com base nessa análise genética, uma nova proposta. Não quer dizer que você é obrigado a usar isso, mas é uma nova proposta. Ele fala assim, cara, eu vou criar 3 domínios para a galera, para a comunidade científica. Um dos meus domínios vai receber um nome chamado de Árquea. Ó, Árquea. Aqui, ó, Árquea. É essa bola verde aqui, ó. Quem é que vai ficar dentro do Árquea? Para esse Carl Ruse. Ele fala, cara, dentro desse domínio Árquea, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar algumas bactérias, que eu vou chamar de procariontes. Só que, ó o barulho aí. Só que essas bactérias que eu estou colocando são bactérias extremófilas. São bactérias que conseguem, por exemplo, viver em condições extremas de temperatura, por exemplo, altas temperaturas, altas concentrações de ácido e tudo mais. Tá? E também aqui ele escreve autótrofos. O que é isso? São seres que conseguem produzir a sua própria energia, né? Autotrofia e heterotrofia, seres autótrofos e seres heterótrofos são diferentes. Eu, por exemplo, sou um ser heterótrofo. Para me alimentar, para eu viver, eu tenho que me alimentar. Eu tenho que comer um pão com queijo, um requeijão, um arroz, um feijão. Eu tenho que buscar a minha comida. Um ser autótrofo, não. Por exemplo, a planta. A planta está ali fora. Tu nem regou ela, ela se vira. Ela usa a energia solar, né? Por exemplo. E aí ela dá o jeito dela. Tá? Mas aqui dentro do Árquea, não estou dizendo que as plantas estão dentro do Árquea, não, porque não estão. Mas dentro do Árquea você vai ter grupos procariontes, extremófilos, autótrofos. E aí ele diz assim, ó. Ele fala assim, ó. É um domínio, tá? Chamado aí de Árquea, em que são classificados seres com células o quê? Procarióticas. Mas que vivem em ambientes extremos e que são capazes de suportar temperaturas muito altas, tá, pessoal? Fortes concentrações de ácidos, beleza? Não precisa ficar decorando essa parte da parede celular, não. Aí ele vai para o segundo domínio, ele fala, pô, beleza, eu tenho Árquea, eu vou para um outro domínio. O outro domínio dele é um domínio conhecido como bactéria. Nesse domínio chamado domínio bactéria, o Carl Ruse também coloca seres procariontes ali. Beleza. Só que aqui são bactérias verdadeiras que ele chama de eubactérias, tá bom? Mas são seres procariontes, são as bactérias, e também entram aqui as cianobactérias, principalmente que vivem no oceano, autótrofas. Beleza? E por fim, ele cria um terceiro domínio, que ele vai chamar de domínio Eucária, onde nesse domínio, que todos eles estão acima do reino, ele vai colocar todos os seres eucariotos, tá? Todos os seres heterotróficos, ou heterótrofos, tanto faz. Todos os protoctistas, que aqui entram algas e protozoários, tá? Todos os fungos,
todas as plantas e todos os animais em geral. Ele bota isso tudo num grupão chamado de eucária. Tá bom? Então aqui estão os 3 domínios do Carl Woese. A árquea é um deles, bactéria é um segundo, tá? Eu nem comentei com vocês, mas tá aqui, é um domínio em que são classificadas as bactérias verdadeiras, com células o quê? Procarióticas, tudo bem? E no domínio eucária é um domínio em que são classificados os organismos que apresentam as células eucarióticas. Por exemplo, eu tenho célula eucariótica, você também tem, e por aí vai, e o fungo também tem, tá bom? Os eucárias, ó, pessoal, os eucárias, que é esse domínio, incluem também os protoctistas. Quem seriam protoctistas? Algas e protozoários, além dos fungos, além das plantas e dos animais. Beleza? Tem um monte de maritaca aqui no quarto. Não sei se o microfone vai captar esse barulho. Tá bom, galera? Então essa aí é a classificação proposta, uma bem recente, tá? Tá caindo muito em prova. Proposta aí por Carl Woese, tá? Então cuidado, ó. Na classificação em domínios, o que era o famoso reino Monera, que são as bactérias, tá? Ela passa a ficar dividida aí. Então, quando o Carl Woese vem com o conceito de domínio, ele pega o reino Monera, ele exclui esse reino Monera e taca no grupo, né, num domínio chamado árquea, uma parte das células procarions, uma parte das bactérias vão ser incluídas num domínio chamado árquea, só que elas são extremófilas, são bactérias que conseguem suportar lugares muito ácidos, lugares com altas temperaturas. Um outro grupo de bactérias ele joga no domínio conhecido como domínio bactéria. Rola uma racha ali, né, uma divisão desse grupo. Beleza? Show de bola. Ele também propôs 6 reinos, tá, pessoal? Além do Carl Woese ter feito os 3 domínios, árquea, bactéria e eucária, ele vem e fala assim, beleza, eu vou criar 6 reinos também. Então, depois dos domínios, eu tenho 6 reinos. Quais seriam esses reinos? O reino bactéria, o reino árquea, o reino protista, o reino fungi, o reino planta e o reino animalia. Ok? E aí, por fim, né, a gente quando falou aqui do Robert Whittaker, aquele que cria o fungo, não sei se você vai lembrar, tá aqui na nossa tela, bem na sua frente, tá com asterisco. Quando o Robert Whittaker cria o fungo, ele fala então também na classificação em 5 reinos, tá? Animalia, o fungo que ele traz como algo novo, as plantas, que é o reino planta, os protoctistas, que são as algas e os protozoários, e ele mantém lá o reino Monera, como sendo as bactérias e as árqueas. Tudo bem? Então isso aqui são essas decorebinhas que a gente tem. Lembrando, só para finalizar, que esse Lynn Margulis, tá? Ele é muito recente, ele é agora de 1980. Eles reorganizaram os protistas num reino conhecido como reino protoctista. E aí, em 1980, o reino protoctista passa a receber o que a gente chama de algas, mais os protozoários. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte teórica da nossa aula e nós vamos agora já matar 10 questões aí. Segura o rojão, vamos fazer 10 questões sobre isso, sobre esses sistemas de classificação, para ver se a gente consegue acertar alguma coisa aí, tá? Não vou pausar o vídeo para fazer outro vídeo, não. Vamos embora aí, que se der 2 horas deu, e vamos, que já está acabando. Desde 1970 até os dias atuais, as propostas de classificação dos grupos de seres vivos têm sido relacionadas com os avanços da biologia molecular, com o aprimoramento dos estudos com microscopia eletrônica e com a maior aceitação e desenvolvimento da sistemática filogenética, que é aquele estudo, né, que vai agrupar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Considerando a proposta da categoria taxonômica superior a reino, se é superior a reino, tem que ser domínio, que divide os seres vivos nos domínios árquea, bactéria e eucária, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Como que estão, hein? Vamos lá. Vamos falar sobre os domínios árquea, bactéria e eucária e vamos assinalar aquela opção que é correta. Vamos lá.
Item 1, o primeiro. O termo árquea, ele foi empregado para reunir os eucariontes. Já está errado, pessoal. Perdão, mas isso aqui já está errado. Por quê? Eucariontes vai estar num grupo, num domínio que eu vou chamar de eucária. Eucária. Não sei se vocês viram lá. Eu acho que até botou com I, né? Eucária. Vê aqui se está escrito isso, eucária. Olha aqui, ó. Cadê? Carolus? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é com Y mesmo. Eucária. Tá vendo aqui em cima, pessoal? Falar em eucária, eu estou falando nos eucariontes. Eu não posso falar que o árquea está com eucarionte. Então está errada essa questão ali. Percebeu isso, pessoal? Agora é hora de tu colar, filho. É hora de você olhar e perceber a teoria com a prática. Então o termo árquea foi empregado para reunir os eucariontes extremófilos. Não, aí ele errou. Tá? Tá errado aí. Item 2. Os procariontes formam apenas um único grupo. Lembra que procariontes são bactérias, tá? Ele está dizendo que os procariontes formam um único grupo. Negativo. Quando a gente fala em domínio, o que eu falei para você agora há pouco, minutos atrás? Quando você fala em domínio, apresentado aí pela proposta do Carl Woese, você tem que lembrar que eu tenho procariontes extremófilos, ou seja, bactérias que vão suportar acidez e temperaturas elevadíssimas. Eu vou jogar isso num domínio chamado árquea, mas eu também tenho procarionte, vou pintar aqui de preto, eu também tenho procarionte chamado bactéria. Então eu não posso dizer que eu tenho procariontes num único grupo. Não tenho. Eu tenho procariontes tanto no domínio bactéria quanto no domínio árquea. Perfeito? Então vamos ver o item 3. Os eucariontes, eles podem ser reunidos em um único domínio, denominado eucária. Poxa, pessoal, isso aqui é verdade. O item 3 é verdade, então a correta aí é a letra D de dado, tá? Apenas o item 3 está certo. 2. Alguns animais alimentam-se de folhas e vegetais e são denominados ruminantes. Os ruminantes são uma pequena ordem dentro dos mamíferos e possuem a característica de mastigarem primeiramente o alimento e engolir, regurgitando-o à boca para continuar o processo de alimentação. Dentro da classificação dos seres bióticos, para um animal pertencer a uma mesma ordem, ele deve pertencer ao quê? Vamos lá. Se eu tenho um animal pertencente a uma mesma ordem, ele obrigatoriamente vai pertencer a mesmo o quê? Como é que eu resolvo essa questão? Assim, ó. Re, fi, co, fa, ge. Eu quero que o animal pertença a uma mesma ordem. Cara, isso ficou fácil, né? Se o animal tem que estar na mesma ordem, obrigatoriamente eu sei que a classe tem que ser igual. Eu tenho que voltar, ó. O filo tem que ser igual e o reino tem que ser igual. O que pode ser diferente aqui no reficofage é animais que estão na mesma ordem podem originar famílias diferentes, gêneros diferentes e espécies diferentes. Agora, se eu voltar, não. Animais que estão situados dentro da mesma ordem obrigatoriamente fazem parte da mesma classe, por sua vez do mesmo filo, por sua vez do mesmo reino. Percebeu? Então o reficofage acerta essa questão aqui. Então o que eu tenho aqui? Para um animal pertencer a uma mesma ordem, ele deve pertencer a gênero, espécie e classe? Gênero, espécie e classe? Errou. Nada a ver. Apareceu a palavra gênero, pessoal, já exclui a questão. Ó. Apareceu gênero, já exclui a questão. Não tem como ser gênero, ok? Então, fechou, obviamente, o gabarito letra B, né? O que eu tenho aí? Reino, ok, concordo. Se você está na mesma ordem, é porque obrigatoriamente você tem que estar no mesmo reino, concordo. No mesmo filo também e na mesma classe. Sem dúvida nenhuma. Gabarito, letra B de belo, biobelo. Fechado, pessoal? Entendeu essa caminhada? Do mais genérico, que é o reino, para o mais específico, que é a espécie. Não se percam nisso, tá?
Beleza. Próximo. 3. Os princípios da classificação biológica foram lançados pelo naturalista Carl von Linné. Tá? O sistema de classificação desenvolvido por ele ainda é a base dos atuais sistemas taxonômicos utilizados no meio científico. Legal. Sobre esse sistema de classificação biológico, é correto afirmar... Vamos lá, o que a gente pode falar sobre o sistema de classificação biológico do Linné? Diz aí para mim. Vamos lá. O habitat dos seres vivos é uma das características mais relevantes no que diz respeito à sua classificação biológica? Negativo, pessoal. Negativo. O Linné, quando ele vai fazer o seu estudo, ele usa critérios de anatomia, critérios de estrutura, para conseguir alocar os seres vivos lá. Ele não está muito preocupado com o habitat, não. Tá? Letra B. Carl von Linné estabeleceu como princípios critérios classificatórios, né? A anatomia e estrutura dos seres vivos. É exatamente isso. Ele realmente usa isso na sua classificação como seu modelo, como seu critério. Beleza. No modelo proposto por Linné, o táxon mais restritivo da classificação é o gênero. Negativo, pessoal. Isso aqui está errado. O que é mais restritivo? O mais específico é a espécie. Tá? Lembra do reficofage? Então é reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie. Então o mais restritivo é a espécie e não o gênero. Tá bom? O atual sistema de classificação não leva em consideração aspectos ligados ao processo evolutivo das espécies. Errado, né, pessoal? Claro que leva em consideração os aspectos ligados ao processo evolutivo das espécies, tá? Então, o gabarito então da nossa questão 3 é B de bola. Vamos para a questão 4, pessoal. Vamos lá. A partir dos estudos realizados pelo Carl Woese, olha o Carl Woese, o cara do domínio, foi criado o domínio, que é uma categoria taxonômica acima do reino. Dessa forma, os seres vivos foram distribuídos em 3 domínios. Quais são os 3 domínios propostos pelo Carl Woese? Filho, se bater uma questão dessa para você na FGV, dá graças, filho. Tu fala, obrigado, senhor, que eu tive aula com o Belo. Acabou. Eu tenho os domínios bactéria, árquea e eucária. São só esses 3. Tá? Não existe domínio planter para o Carl Woese. Não existe domínio fungi. Não existe domínio planter nem monera. Tá? Domínio eucariota. Domínio fungi, nada disso. Basicamente, letra B de bola, você resolveu uma questão em menos de 10 segundos. 5. O Linné, lá publicado em 1735, ele apresentou um plano para classificar os seres vivos. É verdade. Nele estavam propostos o emprego de palavras latinas. É isso aí, latinizadas. E o uso de categorias de classificação hierarquizadas. É isso, é o reficofage. Também se atribui a Linné a regra de nomenclatura binomial. É isso mesmo, gênero e espécie, né? Gênero e epíteto específico de identificação de cada organismo. Nesta regra, entre outras recomendações, estabelece-se o quê? Vamos lá. Quando eu falo num sistema de nomenclatura binomial, existem algumas regras. E nessa regra proposta por Linné, o que eu preciso obedecer? Por exemplo, eu quero escrever a palavra Homo sapiens. Vou botar aqui sem estar em itálico. Homo sapiens. Se não está em itálico e nem está em negrito, eu sou obrigado a sublinhar o primeiro, dar um espaço e sublinhar o segundo. Tá, pessoal? Só para vocês saberem. Mas vamos lá. Qual é a regra aí? Em primeiro lugar, o gênero. Ou seja, esse pedaço aqui seria o gênero. Concordo, hein? Em primeiro lugar, o gênero. Depois, a família. Não, gente. Segundo aqui é o epíteto específico. Representa a espécie. Então está errada a letra A. Em primeiro lugar, a espécie. Não, gente. Em primeiro lugar, não é a espécie. Em primeiro lugar, você vai escrever o nome do gênero. E depois o filo piorou. Outra regra lá, binomial do Linné. Em primeiro lugar, a espécie. Não, gente. Errado também. Questão fácil, né? Em primeiro lugar, não pode ser a espécie. E depois o gênero.
E por fim, gabarito, então, letra D. Em primeiro lugar vem o gênero, concordo, e sim, em segundo aí, né, depois é a espécie. Perfeito, gabarito D de dado. Tá, pessoal? Vamos para a questão 6. Estamos acabando, reta final. Vambora, acelera o vídeo aí, meu irmão. Dá um like, dá um joinha, vambora. Essa caiu na FGV, tá? O professor usou a notícia a seguir para verificar o conhecimento dos seus alunos sobre a classificação dos seres vivos em 5 reinos e pediu que identificassem os seres citados. Vamos lá. O texto. Investigações feitas na água de poças no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba indicaram a presença de bactérias. Beleza. Ó, galera, ó, bactérias pode ser considerada aí, né, o famoso reino Monera, depende, né, de quem vai usar a classificação. Mas tá lá, pode ser reino Monera, tá? Sem problema nenhum. Microalgas. Eles acharam microalgas. Pessoal, microalgas, ele entra, se eu não me engano, aqui ó, no protoquitista. Protoquitista é quando você coloca algas mais protozoários. Tá bom? Aí depois, protozoários, continua sendo protoquitista, né, um reino. Eu tenho microcrustáceos. Pessoal, crustáceo é um animal, tá? Igual que a gente come caranguejo na rua aí, beleza? Então, assim, crustáceos em geral são animais. Aí eu diria que é um reino animal, por exemplo. Tá? Larvas de inseto, também é animal. Molusco, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar numa lula aí, lula molusco, né? Daquele desenho, também é animal. Peixes também é um animal. E plantas aquáticas. Pessoal, falou em planta, aí eu já estou em reino vegetal. Tá? Vegetal. Tranquilo? Vamos lá. Microcrustáceos, larvas de inseto, moluscos, peixes, plantas aquáticas, microalgas, protozoários, bactérias. A princípio é isso. Tá? A microcrustáceo é um crio, por exemplo, mas é mais dizendo que em qual grupamento que a gente está classificando. Vamos lá. Os alunos chegaram à conclusão correta de que os seres citados na notícia correspondem ao quê? Vocês acham que, quantos que eu coloquei aqui, né, pessoal? Eu usei Monera, eu usei reino Monera, eu usei reino protoquitista, eu usei reino animal e reino vegetal. Deixa eu apagar aqui no cantinho. Foi isso que eu usei. E aí? Essa galera corresponde ao quê? Corresponde a 3 reinos, 4 reinos, 5 filos ou 8 espécies? Eita! Pelo que eu tô vendo aqui, ó, 4 reinos, né? Reino Monera, reino protoquitista, reino animal e reino vegetal. A princípio, 4 reinos. Não são 3, não são 5, muito menos 5 filos, tá? Espécies. Porque para você saber espécie, galera, tem que ser muito específico, né? Por exemplo, molusco. Caraca, tu tem um polvo. Sabe, você tem um bivalve. Aquela conchinha do posto de gasolina Shell é um bivalve. E aí, mas qual é o molusco que eu tô falando? Então não dá pra gente saber quais são as espécies. Larvas de inseto, tá bom. Qual é inseto que você tá falando? Não sei. Então, muito difícil você querer marcar a opção de 8 espécies. Tá? Então toma cuidado. Ele bota 8 espécies para você cair nessa pegadinha aqui, ó. Bactéria 1, microalga 2, protozoário 3, microcrustáceo 4, larva de inseto 5, molusco 6, peixe 7, planta aquática 8. Aí o aluno vai lá, são 8 espécies diferentes. Não, não é assim que funciona, tá? Então toma cuidado aí, gabarito letra B. 7. Uma das propostas mais modernas da taxonomia considera uma categoria acima de reino, denominada agrupa os seres vivos em 3 domínios: eubactérias, árqueas e eucárias. O certo mesmo, eu sei que é o FGV, mas não é nem legal usar esse eubactéria, não. O certo é você usar árquea, eucária e o outro domínio ser bactéria.
mas eles usaram assim. Então vamos lá. Considerando aí, comparando esse sistema com o sistema de 5 reinos, então eu estou comparando o domínio com o sistema de 5 reinos. Nota-se que nessa nova proposta, né? Nota-se que na nova proposta, vamos lá. O reino Monera, então, foi dividido em 2 domínios. Será que é isso mesmo? O reino Monera, que eram as bactérias, ele foi dividido em 2 domínios. Quem seriam esses 2 domínios onde as bactérias foram realocadas? Eu tenho bactérias que representam o grupo Archaea, concordo, e eu tenho um outro grupo de bactérias que foram para um domínio chamado bactéria, de fato, que é onde estão as eubactérias, sim. Então aqui, pessoal, quando o Carl Woese ele faz essa mudança estrutural nas bactérias, ele joga um grupo para cá e o outro grupo para lá. Tá perfeito esse item 1, tá, pessoal? Não tem nada de errado aí, não. Então isso aí é verdadeiro, tá bom? 2. O domínio Eucária. Beleza, o domínio Eucária, ele inclui os reinos protistas, as plantas, os fungos e os animais da proposta anterior? Sim, pessoal. Tá perfeito isso daqui também. O domínio Eucária, se você voltar no vídeo aí, que é uma das propostas do Carl Woese, ele realmente inclui ali protistas, plantas, fungos e animais, tá bom? Item 3. O reino protista ele desapareceu e alguns de seus constituintes foram unidos a fungos, outros a plantas e outros a animais. É isso mesmo? Eu peguei esse protista aqui, esse reino protista, que lida com os protozoários, e eu jogo ele em fungo, eu jogo ele em planta, eu jogo ele em animais? Nada a ver, pessoal. Tá errado isso aí. Então, item 1 e 2 estão corretos e o item 3 está errado. Tem um gabarito? Tem. 1 e 2 corretos, tá? Vamos fechando nossa aula. FGV também caiu assim, ó. Os táxons das coleções biológicas são geralmente organizados com base em categorias linneanas, vem de Linneu. Assinale a opção correta que ordena essas categorias das superiores para as inferiores. Pô, galera, brincadeira de criança, né? Re, fi, co, fa, G. Reino, filo, classe e ordem. Família, gênero e espécie. Eu quero dar superior para inferior. O que eu marco nesse item 8, então? Vamos lá. Filo, classe, ordem, gênero e espécie. Faz sentido isso? Na letra A, ó. Filo é mais superior. Classe vai descendo. Ordem, ok. Gênero e espécie. Tá declinando? Tá do maior para o menor? Tá do superior para o inferior? Para mim tá. Então, a princípio, gabarito letra A. Vamos ver a letra B. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Reficofagia. Vamos lá. Letra B. Filo, ok. Tá aqui. Bem superior. Ordem, concordo, desceu. Classe, aí classe voltou. Eu não posso ir para depois querer voltar, pessoal. Eu não posso ter a ordem antes da classe. Então isso aqui tá errado, tá, pessoal? Não posso ter a ordem antes da classe. Letra C, espécie. Ih, não, espécie já começou pela letra E. Ele quer do superior para o inferior. Não pode. Filo, classe e gênero, ó, filo, classe e gênero, e depois quer voltar para a ordem? Impossível. E depois ele começou para o gênero, foi lá na espécie e quis voltar para a classe e ordem para o filo. Ele fez uma lambança aqui, também está fora. Então, obedecendo a ordem bonitinha do reficofage, o gabarito é a letra A. Beleza? Vamos lá para 9 para 10, a gente elimina isso aí. Graças a Deus, acabamos a nossa aula. 9 e 10. E aí, ó, beijo e tchau. A gente vai dar um gás final nessa parte 3 aí. Em uma certa área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, pode-se encontrar o pau d'arco, que é a Tabebuia serratifolia, a caixeta, que é a Tabebuia cassinoides, e alguns ipês, que é a Tabebuia áurea. Tá vendo que está em itálico? Alguns ipês são Tabebuia áurea, Tabebuia alba e Cibistax anticifilítica. Beleza. Pessoal, o que ele está fazendo contigo aí?
Ele está te dando um nome popular e um nome científico, né, no sistema binomial de Linneu. Aí ele continua. O cipó de São João, que é a Pyrostegia venusta, é também comum naquela região. De acordo com os critérios de classificação biológica no texto, são citados o quê? 4 gêneros e 6 espécies, 3 gêneros e 4 espécies, 3 gêneros e 6 espécies ou 3 gêneros e 3 espécies. Olha como é que você vai resolver essa questão. O primeiro que ele dá é o pau d'arco, né? O pau d'arco é a famosa tabebuia serratifolia. Pessoal, o Linneu falava que o primeiro nome é o gênero e o segundo nome é o famoso epíteto específico, tá? Epíteto específico, que representa a espécie. Então veja bem, tabebuia serratifolia, eu já estou te dando aqui, ó, gênero, tabebuia. Lembra que o T é maiúsculo? Sim, primeira palavra maiúscula, né? Só a primeira palavra mesmo, primeira letra, perdão. O resto é minúsculo. Tabebuia, ok. Serratifolia seria o epíteto específico. Aí ele foi para caixeta. Caixeta, o nome é Tabebuia cassinoides. Veja bem, eu mantive o mesmo gênero, é tabebuia. Só mudou a espécie. A espécie deixou de ser serratifolia e passou a ser cassinoides. Então, de cara, ó, eu tenho gênero, por enquanto. Eu tenho um gênero aqui e espécie. Eu já tenho duas. Uma espécie chamada serratifolia, outra cassinoide. Além disso, eu tenho alguns IPs, ó. Eu tenho alguns IPs. Quem são esses IPs? Quem são essas árvores? Uma é chamada de tabebuia áurea. Opa! Tabebuia é o mesmo gênero, não mudei. Agora, áurea representa o epíteto específico, é um outro nome. Então, eu estou com mais uma espécie aqui, chamada espécie áurea. Tem mais uma, outra IP, ó. Tabebuia alba. Opa, mantive o gênero. Mas estou com uma nova espécie. Que loucura! Que espécie é essa? Alba. Já estou com 4 espécies. E piorei. Mais um IP, que é o Cibistax anticifilítica. Pessoal, agora mudou. Cibistax é um outro gênero. É uma outra espécie. Consegue concordar comigo? Tem nada a ver. Tenho mais uma espécie aqui diferentona, anticifilítica. Aí o texto... Cor, né? Vou pegar aqui uma cor melhorzinha. Eu ainda tenho o cipó de São João, que também é comum naquela região. Como é que é o nome binomial desse cipó de São João? Pyrostegia venusta. Pronto. Cara, tu já matou. Pyrostegia, gênero. Segundo nome, epíteto específico, representa a espécie. Logo, Pyrostegia passa a ser mais um gênero e venusta passa a ser mais uma espécie. Então, quando eu faço essa conta, eu estou percebendo que eu estou com 3 gêneros e com 6 espécies. Tá aqui, ó. 3 gêneros e 6 espécies. Então, 3 gêneros e 6 espécies, gabarito, letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Questão tranquila, mas assim, você tem que tomar esse cuidado de saber o Linneu, que ele usa esses nomes latinizados, ele bota em itálico, show de bola, e você tem que lembrar que o primeiro nome, né, é o gênero e o segundo nome representa o epíteto específico. Fez as continhas, matou a questão. Foi? E a última, para a gente ir embora, nós temos a questão 10, que é sobre a nomenclatura científica. E aí ele quer que você assinale a alternativa correta. Vamos lá. O gênero deve ser escrito com a inicial minúscula. Tá errado. Lembra do Homo sapiens. Lembra do Homo sapiens. Eu não botei em itálico, então eu vou sublinhar. Cara, não pode ser a inicial com letra minúscula. Tem que ser aqui, ó, com a letra maiúscula. Só a primeira letra.
do gênero, com a letra maiúscula. Letra B. Dois organismos que pertencem a uma mesma classe pertencem necessariamente ao mesmo filo. Tá certo isso? Vamos ver, ó. Re, fi, co, fa, ge. Dois organismos pertencentes à mesma classe. Eu estou aqui, ó, na classe. Necessariamente lá eles pertencem, então, ao mesmo filo. Perfeito, correto. Se eu tenho a mesma classe, eles têm que estar no mesmo filo, eles têm que estar no mesmo reino. Ok? Se eu tenho a mesma família, eles têm que estar na mesma ordem, na mesma classe, no mesmo filo, no mesmo reino. É isso que você tem que saber caminhar aqui. Tá? Eu não posso ter organismos na mesma classe e achar que eles fazem parte da mesma ordem, da mesma família, do mesmo gênero e da mesma espécie. Aí é errado. Então, portanto, aqui, letra B parece ser o correto. Letra C. Dois organismos que pertencem ao mesmo gênero, dois organismos que estão aqui, ó, no mesmo gênero, pertencem necessariamente à mesma espécie? Claro que não! Ó, eu posso ter, por exemplo, Homo sapiens, como eu posso ter também Homo erectus. Ora, o Homo é o mesmo gênero, mas uma espécie é a sapiens e a outra espécie é a erectus. Igual Homo neanderthalis, já ouviu falar? Gente, o mesmo gênero com espécies diferentes. Se eu estou no mesmo gênero, eu vou ter que estar na mesma família, nunca na mesma espécie. Tá? Letra C. O epíteto específico, que é aquele segundo nome, né, a segunda parte do nome, o epíteto específico, ele deve iniciar sempre com a letra maiúscula. Tá errado, pessoal. Letra minúscula, tá? Letra minúscula. A única letra maiúscula que vai existir é no primeiro nome do gênero, a primeira letrinha lá do gênero. Letra E, todo nome científico deve ser binomial, sendo a primeira palavra usada para identificar a espécie, já errou, a primeira palavra é o gênero, e a segunda é para denominar o gênero, na verdade é a espécie. Ele inverteu o conceito aí. Beleza, pessoal? Então, com base nisso, a gente encerra a nossa aula de hoje, dessa parte do edital, que fala da diversidade aí, e ele pede alguns sistemas de classificação. Eram esses sistemas que eu queria passar para você. Grava o Linneu, grava o Carl Woese, grava o Robert Whittaker. Beleza, pessoal? É isso aí que eu acho que pode cair na sua prova. Peço perdão, porque como eu estou viajando, tem maritaca, tem ave, tem cachorro, tem criança, então pode ser que o microfone tenha captado esse barulho e te atrapalhado um pouco, mas a gente segue na luta aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Vai dar tudo certo, dia 27 está chegando e a gente vai se falando aí. Vão vir mais vídeos. Forte abraço, beijão.